agir é viver plenamente. O não agir é a forma de negar a vida. É ter medo de estar vivo e assumir o risco de expressar quem somos. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Depois de entendermos sobre o poder que as nossas palavras têm, sobre a ilusão da nossa mente e como nos livrarmos dessas ilusões, sobre confiar em nós mesmos e nos blindar do que vem do externo, o nosso último compromisso é sempre dê o melhor de si. Esse quarto compromisso, ele é a base de todos os compromissos, porque ele é que permite que os 3 primeiros se tornem hábitos enraizados. À medida que os 4 compromissos vão se tornando hábito, o nosso melhor, as nossas ações vão se tornando cada vez mais eficientes, cada vez mais fáceis. Mas é muito importante nós aplicarmos a gentileza com nós mesmos, porque assim como nós não nascemos aprendendo a ler, a escrever, a andar, e nós fomos aprendendo isso à medida que a gente foi repetindo as ações, estudando, à medida que a gente foi repetindo essas habilidades. Essa gentileza é importante porque a gente não pode esperar que no início nós sejamos sempre impecáveis com a nossa palavra, que não levemos nada pro lado pessoal, ou até mesmo parar de tirar conclusões, porque os nossos velhos hábitos ainda estão enraizados na nossa mente. Mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos dar o nosso melhor, um dia cada vez mais. E se nós fizermos sempre o nosso melhor, uma vez depois da outra, isso vai nos transformar. Afinal de contas, como se diz no livro, a prática se faz na maestria, certo? Não importa a circunstância ou a tarefa que nos é entregue, ou por quem, nós precisamos dar o nosso melhor para cumpri-lo. Fazer com excelência, que é diferente de perfeição. O perfeito, ele não existe. Agora, a excelência, essa é perfeita. A gente tem que ter consciência de que o nosso melhor, ele varia de um momento para o outro. Por exemplo, de manhã nós acordamos com mais energia e à noite a gente já fez muitas atividades durante o dia, então de noite a gente está com energia mais baixa. Só tem energia suficiente talvez para tomar um banho e descansar. Ou então às vezes a gente acorda com o emocional mais baixo e nosso rendimento do dia não é tão bom quanto foi ontem ou quando foi na outra semana. É sempre importante a gente se autoavaliar por causa do auto-julgamento. É muito perigoso. É importante a gente aplicar a gentileza com nós mesmos nesses momentos. Independentemente da qualidade do seu trabalho, continue entregando o seu melhor. Nem mais, nem menos. Nem mais exagerando, levando nosso corpo a esgotamento, indo contra nós mesmos, e nem de menos, nos doando de menos. Porque dessa forma, nós nos sujeitamos ao sentimento de frustração, auto-julgamento, culpa, arrependimento. Cuidado, porque dar o nosso melhor não tem o objetivo de nos levar à exaustão. E quando nós trabalhamos a nossa vida dessa forma, nós conseguimos entregar o nosso melhor a cada dia que vivemos. Porque mesmo quando o nosso melhor não deu um resultado legal e o nosso juiz interno vem nos julgar por isso, nossa mente vem sempre com a resposta: está tudo certo, você deu o seu melhor. Nós precisamos ter carinho com as nossas limitações e respeitar isso sem nos comparar com o outro. Até com nós mesmos é um dia que a gente foi super produtivo. Por exemplo, comigo, às vezes o meu melhor é só cumprir a agenda do dia. Outros dias, além de cumprir a minha agenda, eu consigo adiantar outras tarefas. Alguns dias eu faço as minhas práticas de asana, mais alguns exercícios e ainda sinto vontade de dar uma caminhada. E outros eu sinto que a minha energia é o suficiente para gastar com a minha mente. Então a base é o seguinte: nós precisamos acordar com a consciência de que aquele dia nós levantamos para dar o nosso melhor. E fazer isso de coração, sendo honesto com nós mesmos. Mas também usar essa mesma honestidade para perceber quando a gente está se esforçando de menos. Em Yama, no primeiro passo do yoga, eu falei sobre a 5ª orientação, a parigraha, que trabalha o desapego. E esse desapego inclui também o desapego das nossas ações. Não trabalhe pensando no pagamento, no dinheiro que você vai receber no final do seu trabalho, porque isso é trabalhar esperando recompensa. E isso nos traz o sentimento de resistência ao trabalho, porque a gente coloca na cabeça de que a gente não gosta daquele trabalho e a gente repete tanto para nossa mente que a gente toma aquilo como verdade. Isso nos causa sofrimento. E a única solução para isso é dar o nosso melhor buscando algo melhor. Mas Saori, você não entende meu trabalho.
eu não gosto do que eu faço, as pessoas de lá não me ajudam, meu chefe fica no meu pé. Traça um plano de mudança e trabalhe cada vez um pouquinho mais nessa mudança, nesse plano de mudança. E continue dando o seu melhor no seu trabalho, que é uma ajuda de custo. Nossa, Saori, agora você viajou legal. Ajuda de custo? Calma, eu vou explicar. O meu primeiro trabalho foi no salão de beleza. Eu tinha 16 anos, foi quando os meus pais se separaram. E aí eu fui morar com a minha mãe. Então, aos finais de semana, eu trabalhava lá e com o dinheiro que eu ganhava nesse dia, porque era uma vez na semana, eu passava para minha mãe e ajudava nas despesas de casa. Mais pra frente, eu consegui um outro trabalho, como telemarketing. Eu não gostava do meu trabalho, mas aquele dinheiro também me ajudava com as despesas. Eu ajudava a minha mãe, pagava algumas coisas, comprava as minhas coisas, mas eu não gostava do meu trabalho. E então eu comecei a estudar nas minhas horas vagas e eu passei no vestibular. E depois que eu comecei a minha faculdade, eu comecei a trabalhar no escritório. E aí eu trabalhei lá por 4 anos. Eu também não gostava do meu trabalho, mas eu aprendi, dava sempre o meu melhor. Eu comecei a ter facilidade com o meu trabalho, mas eu vi que aquilo não era pra mim. Então eu estudei para poder tentar um concurso de estagiário, para poder tentar outras áreas no curso que eu estava fazendo. Eu consegui entrar no Tribunal de Justiça e fiquei lá por 2 anos. Aí eu vi que realmente aquilo não era pra mim. Foi dessa forma que eu decidi abandonar tudo, vender todas as minhas coisas e ir embora para a Inglaterra, onde eu morei legal. Comecei trabalhando como faxineira e garçonete. E eu também não gostava do meu trabalho, mas eu não falava inglês e estava morando lá ilegal, então eram minhas únicas opções. Eu dava o meu melhor para tentar conseguir trabalhos melhores. Quando eu aprendi algumas palavras em inglês, eu consegui um trabalho como babá. Na verdade, vários trabalhos como babá. E aí eu continuei estudando inglês e eu vi que como nani, alguma coisa me despertava e eu comecei a estudar sobre educação infantil nas minhas horas vagas, além do inglês. E foi dessa forma que lá eu me tornei Montessori Trainer. E nesse meio tempo eu também consegui minha legalização no país. Então eu consegui me regularizar na minha profissão lá. Com o tempo passando, eu já contei um pouco dessa história aqui, eu descobri o yoga. Aí eu abandonei minha profissão lá para poder começar a estudar o que eu faço hoje. Mas nisso tudo teve um planejamento, teve uma etapa de estudo, teve uma etapa de organização de como isso seria feito. O importante é a gente traçar um plano de meta, ver o que faz sentido pra gente, o que não faz sentido e sempre entregar o nosso melhor. Porque é dessa forma que as portas vão se abrindo na nossa vida. Que a gente acha que não, mas tem sempre uma pessoa observando a gente. Essa primeira pessoa deve ser nós mesmos, a nossa consciência. Ah, tá. E aquela sua ideia de ajuda de custo? É que eu enxergava o dinheiro que eu recebia pelo meu trabalho como uma ajuda de custo, enquanto eu aprendi e construí a profissão que realmente eu me senti inteira como Montessori Trainer e hoje trabalhando com as mentorias e o yoga. Nós só podemos ser nós mesmos quando nós entregamos o melhor que nós temos. E acredite em mim, se você der o melhor de si, procurando a sua liberdade pessoal, buscando o seu amor próprio, você vai descobrir que é questão de tempo até você conseguir tudo isso que você deseja. E o mais importante, quando nós entregamos uma ação nossa, é importante nós termos atenção, aprender com os erros, observar com honestidade cada resultado e continuar praticando. Isso é que faz aumentar cada vez mais a nossa consciência. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Nós acabamos a nossa série dos 4 compromissos. E como dica final, eu aconselho vocês fazerem o mesmo que eu fiz a primeira vez que eu li esse livro. Eu escrevi uma frase e colei nos lugares em que eu sempre passava. A frase: serei sempre impecável com a minha palavra. Não levarei nada por pessoal. Não tirarei conclusões e farei o meu melhor possível. Acredite, funciona. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê.